Olá, eu recebo aqui no estúdio da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA, o professor Francisco Veríssimo, médico do HC e coordenador do Centro Integrado de Estudos de Deformidades da Face. Aliás, o professor é fundador desse centro. Tudo bem, professor? Tudo bem, você? Por que o senhor fundou esse centro e por que é o coordenador até hoje? Bom, esse centro, na verdade, veio de uma necessidade. Na cirurgia de cabeça e pescoço, produzia várias deformidades na face de um paciente ao remover um câncer. E não havia ninguém disposto a tentar reconstruir ou reabilitar esse tipo de paciente mutilado. Como também vários pacientes mutilados pelo trauma, ou mesmo com deformidades congênitas, que nascem com algum defeito. Diante desta dificuldade, eu resolvi unir forças de vários colegas especialistas e não médicos também, para que juntos a gente pudesse discutir e achar uma solução para cada caso. No início, eram poucos pacientes e havia até uma dificuldade de entrosamento entre colegas médicos e de outras áreas não médicas, como, por exemplo, dentistas, ortodontistas, fonoaudiologistas, etc. Mas depois fomos afinando e cada um dando a sua colaboração e aprimorando até chegarmos a um conjunto de mais ou menos 40 profissionais que hoje dão atendimento a qualquer tipo de deformidade da face. 40 profissionais, é óbvio, não sei se o senhor vai se lembrar de quais são as especialidades desses 40, mas em resumo, como é que uma pessoa chega lá e é atendida por quem? Bom, normalmente a via de entrada é chegando ao posto de saúde aqui de Ribeirão ou de outros locais, ele é encaminhado ao centro chamado CIEDEF, Centro Integrado de Estudos das Deformidades da Face. E daí ele passa por uma triagem. Tem um médico triador que reconhece realmente que o problema precisa de um nível terciário de tratamento, e daí ele é encaminhado para a Casa 20, no CIEDEF, do qual ele vai passar, inicialmente, por uma avaliação de um médico, geralmente o cirurgião crânio-maxilofacial, e depois pela fonoaudiologia, psicóloga e odontologia. Passado por esses 4, então, é determinado quais são as áreas que vão precisar atuar nele. Por exemplo, pode precisar de um ortodontista, do neurocirurgião, do plástico, de um pediatra quando é criança. E daí, como todos esses profissionais estão juntos no mesmo local, nesse centro, é discutido e decidido, então, uma tática, um projeto para aquele caso específico. E daí dá um andamento. Professor, tem psicólogo também? Tem. É importante? Muito importante, porque um paciente deformado sempre tem problemas de ordem psicológica, porque esses pacientes geralmente são rejeitados pela sociedade. Se forem colocadas duas pessoas, uma muito bonita, bem feita, e outra deformidade, mesmo que façam as mesmas coisas, a tendência natural é de contratar a pessoa mais perfeita fisicamente. Isso é uma tendência do ser humano. O relacionamento com amigos e relacionamentos amorosos, geralmente as pessoas deformadas são rejeitadas. Então essa pessoa já tem uma certa dificuldade no convívio social, de família, de trabalho, de relacionamento. E quando vem para um centro, ela pode também achar duas coisas erradas. Ou que vai ficar muito maravilhosa, linda, por acima da realidade, ou então não acreditar, ficar aquém, achando que jamais vai conseguir ser consertado o defeito. A psicóloga está ali justamente para isso, para fazer com que a pessoa fique, vamos dizer, com os pés no chão, para que entenda realmente qual o seu defeito, o que nós podemos proporcionar, consertar, e que ela se sinta reintegrada novamente à sociedade. Professor, o centro atende quantas pessoas por semana? Na verdade, nós atendemos um dia por semana, que é a quarta-feira,
São 70 pacientes atendidos por quartas-feiras. E desses 70 pacientes, ou ao longo do ano, o senhor tem uma porcentagem de quais são os tipos mais frequentes no seu atendimento? É difícil te falar isso porque é variável ano a ano. Mas eu diria para você que a grande maioria são as deformidades congênitas, pessoas que nascem com algum tipo de defeito. O olho muito afastado, o queixo muito para frente, ou muito para trás, ou o terço médio da face fora do lugar, ou alguma alteração assim. Mas existe uma quantidade muito grande de pacientes vítimas do trauma e do câncer, com defeitos produzidos pela cirurgia. E tem alguma área nessas três que o senhor citou assim, mais complicada, mais difícil para o profissional? Talvez de todas elas a mais complicada seja o câncer. Lógico que varia de caso para caso. Tem câncer que é fácil, tem trauma que é difícil. Então não dá para... Mas porcentualmente o câncer sempre é o mais perigoso, porque pode voltar a qualquer momento a própria doença, né? É diferente de você estar mexendo com uma doença benigna, que você tem tempo, você pode fazer várias cirurgias. O câncer, você precisa primeiro ter certeza que ele está curado e depois reconstruí-lo. Professor, ao longo o senhor falou que o centro foi criado em 1997. 97. São 13, 17 anos, 18, quase 18 anos. Quase 18 anos. O senhor, como é que é o impacto do do professor Francisco Veríssimo, 17 e 18 anos, em relação ao impacto daquele jovem que iniciou esse processo em 1997, diante de casos complexos? Bom, nós aprendemos muito, essa é a verdade. Quando começamos, a sensação que nós tínhamos é que todo mundo dominava bem a sua área e conseguiria fazer o que queria. Aí nós fomos descobrindo o quanto que nós não sabíamos, um com o outro. E fomos aprendendo, cada colega ensinando o que ele dominava ou o que não sabia, e essa troca de informações e remando para o mesmo lado fez com que todos crescessem muito. E o maior beneficiado disso, naturalmente, o paciente. Eu vou mostrar aqui uma imagem de um americano, o professor já viu também por antecipação, que é uma imagem que causa um impacto, aparentemente parece que é um trauma, né, um acidente que esse americano teve. E uma situação dessa, professor, é possível reconstruir a face de uma pessoa nessa situação? Sim, é bem possível e ficar praticamente, não digo perfeito, mas eliminar todas essas sequelas é possível. O problema é que situações como essa são muito complexas, demoradas e precisa de um grupo multidisciplinar. E precisa muitas vezes várias cirurgias. Talvez assim o auge, o máximo que se atingiu, que toda a mídia conhece muito bem, o transplante facial, que já foi feito inicialmente na França e depois também nos Estados Unidos. O que é factível. Não é tão complicado assim como muitos pensam fazer um transplante facial, tecnicamente falando. O maior problema que eu vejo nisso é o envolvimento de problemas éticos, legais e com relação à rejeição de órgãos. Que é um paciente que vai ter que tomar o resto da vida substâncias para impedir que seja rejeitado. Então, tecnicamente, eu não acho tão complicado fazer um transplante facial. Mas esses outros problemas, sim, eu acho bastante complicados. Professor, nesse caso, ou de outros tantos que o senhor trabalha, existem próteses para serem administradas no rosto da pessoa? Que tipo de material o senhor utiliza? Que tipo de técnica o senhor faz com que o rosto seja reconstruído? Bom, as próteses são sempre evitadas, porque uma prótese nunca é como um tecido vivo, normal. É o que nós só usamos quando não há outra forma, ou então porque o paciente não quer ser operado.
Então, próteses nós evitamos. Agora, existe os chamados materiais de implantes, que nós colocamos dentro do paciente, que são largamente utilizados no mundo todo, inclusive por nós. O campeão deles é o titânio. O titânio é um material que o corpo humano não reconhece como estranho, é incorporado ao corpo, forma-se osso ao redor dele, e com isso nós podemos mudar todo o arcabouço da face e do crânio. Você pode modificar, serrar um osso e pôr ele aonde você quiser e fixar com essas placas e parafusos que você modifica uma face da maneira que você quiser. Com os tecidos moles, nós fazemos os chamados retalhos microcirúrgicos. Mas tira da própria pessoa? Da própria pessoa. Por exemplo, eu posso tirar pedaço da sua perna, que é a fíbula, é músculo e pele, e trazer para reconstruir, por exemplo, uma mandíbula, um terço médio da sua face, sem que você fique com sequelas, você vai continuar andando normal e vai ficar com uma face normal. Esse é o auge, o apogeu da coisa. Se o paciente não aceitar ou não tiver condições clínicas para isso, ou sabe Deus qual o problema, ele pode até utilizar uma prótese de silicone ou de outras coisas na face para disfarçar. Mas elas são muito aquém de uma reconstrução. Elas não são perfeitas, precisam ser trocadas de tempo em tempo porque estragam, são rejeitadas, realmente não é uma boa opção externamente substituir tecidos moles por uma prótese. Mas nesse exemplo que o senhor deu, a prótese, e a utilização do tecido do próprio organismo, tem diferença de recuperação? Uma é mais rápida que a outra? Com relação a tecido do próprio organismo a pessoa vai fazer a cirurgia. Se ela optar por uma prótese, ela tem X dias de recuperação. Se ela optar por um tecido do próprio organismo, tem X dias mais? Ou a recuperação é igual? Não é igual, não. A prótese, o tempo que demora é para confeccionar a prótese e colocar no paciente. Então, é externo, você põe e tira. Agora, a cirurgia não, você tem que internar, fazer uma cirurgia de 6 a 8 horas para conseguir isso. Só que daí, terminou, o paciente está recuperado totalmente para o resto da vida. E com a prótese não, você vai ter que trocar essa prótese de tempo em tempo. A qualidade estética e funcional é muito aquém de um retalho do próprio paciente. E o tecido do próprio paciente não tem qualquer tipo de rejeição também. Quer dizer, seu. Eu pesquisando para falar com o senhor, aqui eu assisti uma reportagem de um rapaz, se não me engano, do Mato Grosso, que ele teve câncer e parte da face direita dele foi totalmente destruída pela doença. E infelizmente eu não consegui ver o resultado posterior à cirurgia. Nesses casos, se utiliza então o tecido dele próprio? Dele próprio. Para recuperar essa área. Não, a prótese, ela tem alguma possibilidade de uso, na sua opinião? Só vou usar a prótese em tal caso? Ou não, ela é... É uma escolha. Pode ser usado, pode ser associado. Por exemplo, no caso que você citou, se for de terço médio e você remover toda a metade da face, você poderia fazer uma metade utilizando o osso, músculo e pele do próprio paciente e uma parte, por exemplo, colocando uma prótese de dente, tipo uma dentadura dentro da boca. É uma associação entre os dois. Não quero pôr uma dentadura nele. Ele pode fazer um implante de titânio e fazer os novos dentes dele como se faz de uma pessoa normal, mas só que daí você estaria fazendo o implante de titânio utilizando o osso, por exemplo, da perna que está colocado aqui na face. Nesses, de novo, 97 para 2015, 18 anos o senhor está atuando. Quantos pacientes já passaram pelas suas mãos? Em torno de 3 mil por ano. Isso... 30 mil, 45 mil? Em torno de uns 40 mil pacientes tiveram tratamento aqui nesse hospital. E todos precisaram de cirurgia? Porque para procurar o senhor tem que ter cirurgia.
Olha, normalmente sim, vamos dizer, 95% dos casos é cirúrgico. Mas existem alguns casos que muitas vezes não é cirúrgico. É mais um tratamento de reabilitação ortodôntica, fonoaudióloga, utilizando a fonoaudiologia, terapêuticas conservadoras, porque o paciente não aceita o procedimento cirúrgico. Então, existe, logicamente, exceções. E também precisamos considerar que nesse número tem alguns casos que um paciente passa por vários procedimentos cirúrgicos. Não é apenas uma cirurgia. Alguns casos requer 2, 3, 4 cirurgias. Bom, o senhor falou logo no começo, são 40 profissionais atuando no centro que o senhor criou em 1997. Isso. Eu conversei com o professor Francisco Veríssimo, ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, médico do Hospital das Clínicas, fundador e coordenador do Centro Integrado de Estudos de Deformidades da Face. Se você quiser mais informações sobre o centro que o professor Veríssimo administra, é só entrar no site do HC, hcrp.fmrp.usp.br, vai estar a legenda aqui embaixo para você anotar, hcrp.fmrp.usp.br, tem lá informações sobre o trabalho que o professor Veríssimo faz todas as quartas-feiras na chamada Casa 20, uma casa muito famosa aqui no campus da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a chance que você me deu dessa entrevista. Muito obrigado. Para você, até o próximo programa, para falar de mais saúde aqui no programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. Até lá.